Cara, o cérebro humano, ele não é desenhado pra vencer, ele não é desenhado pra ter sucesso. Ele é desenhado pra quê? Pra sobreviver. E a melhor forma de sobreviver é ficar fazendo o que você tá fazendo igual. Mas se for assim, então nem abre um restaurante, né? Fica em casa. Você está no Donos de Restaurantes Cast, o podcast feito para o dono de restaurante, para um dono de delivery, para um dono de qualquer negócio de alimentação. Se você ainda não é meu aluno, se você ainda não faz parte do portal Donos de Restaurantes, acesse www.donosderestaurantes.com. Faça sua assinatura, seja um membro VIP e consiga ter resultados extraordinários no seu restaurante. Você vai ter todo o conteúdo que você precisa para alavancar o seu negócio. Conteúdo de finanças, conteúdo de marketing, conteúdo de vendas. Então, não perca mais tempo. Seja meu aluno do portal Donos de Restaurantes. Fala, líder! Seja bem-vindo então ao capítulo 64. Eu tenho que confessar que esse, para mim, era um capítulo que eu já estava esperando há muito tempo. É, para mim, um dos capítulos mais especiais. E eu trouxe aqui hoje o meu mentor, Vitor Damasio, para bater um papo aqui com a gente. Fala aí, Vitor, tudo bem, cara? E aí, Marani, tudo bem demais comigo, cara? E com você, como é que tá? Tudo bem também, cara. Tô super feliz, energizado. Acabei de voltar de um evento aí chamado Maestria e também do Mastermind. Você já ouviu falar nisso, cara? Eu ouvi falar, eu tava lá também. Daqui a pouco a gente fala sobre isso e eu vou inclusive falar sobre a energia que você tem, que para mim é uma coisa surreal, é realmente alguma coisa muito fora da curva. Mas antes da gente falar sobre isso, eu quero que você conte um pouquinho aqui quem é você e como é que você chegou até aqui nessa sua jornada, né? Nossa, só isso? Só isso já dá um podcast todo, né, cara? Cara, eu sou o Vitor Damasio, eu sou um cara apaixonado por marketing digital. Eu acredito que com o marketing digital, toda e qualquer pessoa pode ter uma vida livre, abundante e conquistar cada um dos seus sonhos, um de cada vez, enquanto impacta outras pessoas nesse processo. Então, é nisso que eu acredito. E nos últimos 10 anos eu venho ajudando as pessoas que têm uma voz, têm uma mensagem, como você, a levar essa voz para o mundo, liderar a sua tribo, plantar abundantemente e colher os frutos disso, sendo extremamente bem pago para gerar valor para a sua audiência. Cara, legal o que você falou aí agora, eu já vou entrar nisso que eu falei, inclusive, em uma palestra esse fim de semana. Muita gente hoje me conhece, muita gente que não conhecia há alguns anos atrás, e muito disso eu devo a você e essas pessoas de alguma forma também, que ainda não sabiam, agora elas sabem que se não fosse pela sua ajuda, eu talvez não teria feito esse trabalho na internet. Para que elas entendam um pouquinho melhor, quando eu resolvi trazer minha mensagem para o mundo, eu precisava de orientação. E a pessoa que eu busquei foi você. E um dos momentos mais significativos para mim foi quando eu ia desistir dessa jornada e que você trouxe algumas palavras para mim de instrução, de carinho e de motivação para que eu não parasse. Você lembra disso? Cara, eu lembro muito forte, Marani. Eu sei que hoje os donos de restaurantes veem você como uma referência. Eu sei que a comunidade está com milhares de donos de restaurantes. São quantos até agora? São 2.993. 2.993? Não. Isso é quando a gente tá gravando, porque quando isso for ao ar, já vai ter uma semana, 2 semanas, já vamos ter passado de 3.000, né? Donos de restaurantes na comunidade, provavelmente. Marani, são milhares, né? Mais de 3.000, eu espero, quando eles ouvirem esse episódio do podcast. Mas 2.993 enquanto a gente tá gravando, é isso? Sim. Na época desse episódio aí que você tá falando, desse momento que você pensou em desistir, não tinham 2.993. Tinham 3. Não é isso? É isso, cara. É isso. Vamos contar isso pra eles, cara? É isso mesmo? É isso. Na verdade, você me fez uma pergunta, teve até um episódio anterior, você me fez uma pergunta, Marani, o que é a coisa que você faz de melhor na sua vida? E aí eu falei que eu vivi minha vida toda dentro de um restaurante e você me deu uma força muito grande
para que eu trouxesse essa mensagem para o mundo. E aí, quando eu fechei minha primeira turma, 3 pessoas fecharam ali a matrícula, né? E das 3, 2 eram grandes amigos que eu já tinha ajudado a construir restaurantes e que de alguma forma entraram nessa turma por gratidão. Gratidão, né? Uma forma de retribuir, né? Reconhecer, né? Exato. E aí, naquele momento, eu te falei, Vitor, eu já fiz tanta coisa grande na vida, acho que não quero começar uma turma com 3 pessoas, não. E aí eu fui quase que obrigado a fazer essa turma, né? E o que as pessoas não sabem, né? É que muitas vezes na internet a gente faz uma oferta e primeiro a gente vende, depois a gente entrega. Primeiro a gente vende, se a gente conseguir um número de pessoas interessadas suficiente, a gente entrega aquilo ali. Se a gente não conseguiu, a gente tem o direito de falar, olha pessoal, não vai rolar a turma. Aí é só reembolsar as pessoas, devolver o dinheiro, claro, né? E aí abortar a missão. Isso é um movimento que existe, é uma possibilidade, né? É igual um show de rock, você compra, você ganha o ingresso, aí no dia vai ter o show. Mas se a banda não quiser fazer, ela pode devolver o dinheiro e fica tudo certo, né? Eu já passei por isso. Eu tive um show agora cancelado de uma das minhas bandas favoritas, Dream Theater, lá nos Estados Unidos. E eu tava lá, inclusive, e não pôde ter, né? E o Marani virou e falou, Vitor, poxa, são 3 pessoas e, cara, o trabalho que vai dar para eu empacotar todo o meu conhecimento, para eu ensinar tudo que eu sei nesses vários anos como dono de restaurante, cara, eu não sei se vai compensar, eu não sei se a conta vai fechar, talvez faça sentido eu abortar essa missão, acho que eu não vou entregar para esses 3. Foi essa a conversa, né, Marani? Foi exatamente isso, cara. E graças a Deus a conversa foi por um caminho diferente, né? Eu consegui resgatar. Conta aí pra galera, cara. Nessa época, eu me lembro que eu já fazia palestras e já conseguia colocar centenas de pessoas em palestras. E aí, como você trouxe muito bem, quando eu fechei minha primeira turma, a gente tinha 3 pessoas e, claro, eu entendia que aquilo ali não pagava o esforço, né? Não ia pagar as gravações, não ia pagar a minha hora, enfim, ia trazer um prejuízo grande, mas eu não estava olhando para o longo prazo, que foi o que você me fez enxergar. Você me trouxe um olhar de propósito, de humildade, de entender que aquele primeiro passo era muito importante naquele momento para que esse projeto fosse grande algum dia. E aí hoje tem todas essas pessoas que cada uma tem uma história individual ali, que traz muita emoção a cada vez que a gente vê, Vitor, e graças a Deus eu não parei aí com a sua ajuda, porque principalmente na pandemia a gente recebeu muitas mensagens de pessoas que inclusive ainda nem eram meus alunos, e as pessoas falavam, Marcelo, você conseguiu resgatar aqui o nosso restaurante, você conseguiu ajudar a não ter dezenas de demissões, e só com o que a gente já conseguiu aqui com o seu ensinamento gratuito, a gente já pagou o portal 10, 20, 30 vezes, e isso é uma coisa que vai ficar marcado para sempre comigo. Sou muito grato por isso, Vitor. Obrigado. Massa, Marani. Estamos juntos demais e é só o começo. E o ensinamento que está por trás, o princípio que está por trás dessa conversa que a gente teve, tem quantos anos isso, cara? 4? Isso foi em 2016. Então isso tem 6 anos, cara. É isso aí. 6 anos já? Exato. Meu Deus, cara. O portal já tem 6 anos, teu portal? Na verdade, quando eu lancei essa turma, eu tinha um treinamento chamado Lotados e Lucrativos. Sim, eu lembro. Lotados e Lucrativos. A logo que eu acho que você fez no Paintbrush ainda. fez na unha ali. Eu lembro disso. Meu Deus do céu. Uau. E que foi o que deu origem ao que hoje é o portal, né? Exato. O portal foi lançado em 2019. Pronto. Então, nesses 3 anos, os 3 membros viraram 3.000 membros. O que está por trás do que a gente teve nessa conversa é tudo que hoje é grandioso começou um dia pequeno. Assim como você, como dono de restaurante, eu lembro de estar no seu restaurante e o restaurante lotado, abarrotado de gente. A gente pode contar essa história, mas no dia que ele inaugurou não estava assim, né? O restaurante que está bombando, o restaurante da moda, o restaurante que está na boca do povo, o restaurante que está detonando em qualquer cidade, cara, provavelmente ele começou pequeno na cabeça de alguém, né? E já trazendo o paralelo para quem está ouvindo e é dono de restaurante. Cara, às vezes você está desanimado, às vezes você acha que a conta não está fechando, às vezes você acha que não está valendo a pena, mas às vezes é só porque está no começo. Tudo que hoje é grandioso começou um dia pequeno,
talvez você esteja começando um dia pequeno. É só seguir em frente, que os 3 membros lá do Marani viraram 3.000 membros. Quem sabe o seu restaurante, que hoje está pequeno, também não pode ficar gigante. Faz sentido, Marani? Essa história que você está contando faz total sentido, Vitor, porque apesar de eu ter trabalhado em restaurante a vida toda, o restaurante era do meu pai. Quando eu montei meu primeiro restaurante, eu tinha 5 funcionários. E um deles, inclusive, era a minha sócia, que era a minha mãe. Minha mãe abria e fechava, abria, na verdade, a pizzaria e eu fechava, porque nesse momento eu tinha um outro emprego. Então a gente começou assim. Hoje são mais de 70 colaboradores só nos restaurantes, né? Mas a gente começou com 5. Então muita gente hoje começa empreendendo dentro de casa, sociedade com o pai, com a mãe, com o marido, com a esposa, com os filhos. E é necessário que essas pessoas acreditem em primeiro lugar. A fé, a esperança tem muita relação com o sucesso, mas o conhecimento também, as parcerias e outras coisas mais, que é o que a gente promove aqui na nossa empresa, é o que faz com que essas pessoas possam acelerar esses resultados. Vitor, eu sei que você também já trabalhou com gastronomia, trabalhou com restaurantes ou com bares, né? Teve uma época que teve um negócio assim na sua vida, não foi? Conta pra gente aí, cara. Numa maratona de bares que acontecia no Rio de Janeiro, era o Pub Crawl. E como é que funcionava aquilo ali? A gente recebia as pessoas em um bar ou um restaurante e depois a gente seguia pelas ruas para passar em outros 2 ou 3 bares, sempre bebendo a galera, né? No Rio de Janeiro isso, né? No Rio de Janeiro. E aí, por fim, encerrava em uma boate, em uma noitada, em uma balada. Então, às vezes a gente fazia todo o tour andando e às vezes a gente fazia parte do tour andando e no final pegava uma van para pegar a boate que era mais distante. Mas nesse processo eu servia a galera, cara. Cerveja, cachaça e outras bebidas. E era muito interessante. Eu fazia um serviço de garçom e um dos motivos de eu estar ali é porque eu falo português, francês, espanhol, então inglês tem uma pegada muito gringa, né? Esse modelo de pub crawl é uma coisa que tem muito na Europa e eu, quando viajei para a Europa, eu tinha feito em alguns lugares. Então, quando aconteceu no Brasil, especificamente no Rio, eu queria muito participar disso. Então, por muito tempo, eu fui garçom desse pub crawl. Garçom barra animador, né? Então, sim, eu não trabalhei dentro do restaurante, eu não era funcionário do restaurante. Era uma iniciativa privada que se acoplava no restaurante, né, e nos bares ali, com uma forma de levar pessoas, causar buzz, lotar o lugar. E para o restaurante era um bom negócio, porque não só tinha movimento ali, mas aumentava a chance de alguém querer voltar no dia seguinte, por exemplo. Mas a gente então pode falar que a sua carreira aí teve uma boa parte aí na gastronomia, né, Vitor? Teve. Pode colocar aí sim, cara. Muito bom. É mais etílico do que gastronômico, certamente. Mas o primeiro lugar era na Pizzaria Guanabara, cara. A famosa Pizzaria Guanabara. Depois mudou pro... Cara, por muito tempo foi assim. Então, sim, eu vivi isso aí, cara. Você começou, então, fazendo o que você faz até hoje, né? Servindo as pessoas. Ô, Marani, você falar isso e colocar em contexto, cara, pra mim é uma coisa muito louca, porque você tá lá no Mastermind, né? E, galera, pra quem não sabe, Mastermind é um grupo de empreendedores que tem resultado muito grande, não só de faturamento milionário, mas também de contribuição, de troca, de impacto. São pessoas que são líderes dos seus mercados, como o Marani é líder desse mercado. Cara, eu coloco em perspectiva e lembro que alguns anos atrás eu era pago R$70 por noite, às vezes 90, para animar aquelas pessoas, cuidar daquelas pessoas, rir e fazer rir, beber e fazer beber. E, cara, criar um ambiente gostoso, né, para aquelas pessoas. E hoje as pessoas me pagam não 70, não R$90, mas sim 70 mil, 90 mil, 100 mil reais ou mais. E o que eu faço continua sendo a mesma coisa. Criar um ambiente feliz, um ambiente gostoso para troca, para conexão, para as pessoas conseguirem ter bons momentos. No final das contas, não deixa de ser isso, né? Às vezes você pensa no restaurante como o lugar que tem a comida, o lugar que tem a bebida, mas eu acho que, na verdade, o que o restaurante vende é um espaço de troca entre as pessoas, né? Já parou para pensar nisso? Total, certeza absoluta que
que as pessoas pagam por isso, e você estava falando criar um ambiente gostoso, e o quanto é gostoso estar em um grupo como esse, quanto a gente aprende, o quanto a gente tem a oportunidade de compartilhar o nosso aprendizado. Eu tive a oportunidade de fazer uma palestra dessa vez para a galera do Master Másio, e quando eu me vi ali, eu tirei um tempo para exercer ali a minha gratidão por estar ali dividindo uma parte do meu conhecimento com tanta gente que tem tantos resultados. E aí a gente se sente também uma parte que contribui para que esse grupo possa crescer. Vitor, você é um dos caras que eu conheço que mais investe em grupos de conhecimento, em grupos de alto desempenho, né? A galera que acompanha aqui o Dono de Restaurantes Cast não tem tanta familiaridade com a palavra mastermind, mentoria. Algumas pessoas, inclusive, confundem um pouco isso, e a gente traz aqui uma forma de clarificar isso para eles. Mas um grupo onde tem empresários que têm um desempenho que chama bastante atenção. Você é uma das pessoas que mais investe nesse tipo de grupo. Por que você faz isso? Qual que é o valor que você tira disso? Cara, eu aprendi muito cedo aquela frase do Napoleon Hill. Você já viu o Quem Pensa Enriquece, ou Leis do Triunfo? Sim. Esse autor, Napoleon Hill, ele fala essa frase que muitas pessoas falam e nem atribuem a ele, mas eu ouvi como referência dele, né? Você é a média das 5 pessoas com quem você mais passa tempo, com quem você mais anda. E, cara, eu observei isso na minha vida várias vezes. Lá atrás, quando eu andava com a galera que bebia, o que eu fazia era beber. Quando eu passei a andar com a galera que pedala, eu passei um ano da minha vida, cara, eu emagreci 27 quilos em um ano. Então, quando você tem uma média de amigos que é da zoeira, é de sair, é de curtição, cara, você vai ter uma vida de zoeira, de sair, de curtição. Quando você tem uma vida que os seus amigos são fitness e que estão buscando saúde, qualidade de vida, cara, você vai ter uma vida com mais saúde, mais qualidade de vida. Quando você busca se cercar de amigos empresários, pessoas que estão construindo um futuro diferente, aumentando o seu impacto, cara, você está construindo uma vida em que você está aumentando o seu impacto, você está construindo esse futuro de sucesso no meio empresarial. Eu acredito que força de vontade não funciona. Tem um livro de um outro cara chamado Ben Hardy, Força de Vontade Não Funciona, que inclusive eu te dei de presente e sei que você deu de presente também. Olha isso, cara, eu acabei de buscar o nome aqui que eu ia dizer que é exatamente isso. Eu tinha esquecido o nome do livro e eu ia citar aqui agora. Eu dei pra minha galera também, mas fala aí que depois eu vou complementar. Cara, nesse processo de emagrecer, lá, os 27 quilos, que foi fluido, sem remédio, sem loucura, sem fome. Cara, eu não contava com a minha força de vontade. Que se depender da minha força de vontade, eu queria comer pizza, queria comer besteira, beber. Cara, eu criei um ambiente que me levava para o sucesso. Então, eu abrindo a minha geladeira, você ia encontrar água ali dentro. Você não ia encontrar Coca-Cola, por exemplo. Porque, cara, se tivesse Coca-Cola, eu podia segurar um pouco na força de vontade, mas mais cedo ou mais tarde, a força de vontade ia acabar e eu ia beber a Coca-Cola. Eu tinha chocolate dentro de casa? Claro que não, porque se tivesse, eu ia comer. Então, ao invés de trabalhar uma extrema força de vontade para conseguir esse processo, eu causei o ambiente à minha volta. Cara, eu literalmente me mudei para do lado do shopping, onde tinha lá Velocity. Eu não sei se alguém acompanha aí. Gente, quem me acompanha no Instagram é @VictorDamasioOficial. Quem é muito das antigas vai lembrar, né, Marani? Você com certeza lembra. Eu mostrava nos stories, mostrava o Outback e aí mostrava o Velocity. E aí eu fazia um assovio, eu fazia... Tipo, não vou pro Outback, vou pro Velocity. Tipo, não vou comer, vou malhar. E aí nessa, eu ia todos os dias. E, cara, não era mais questão de força de vontade, era criar um ambiente à minha volta, em que na minha casa não tinha comida errada, em que ao invés de eu, sei lá, comer besteira, eu ia treinar. E assim eu emagreci. Cada uma das coisas da minha vida, eu percebi o quanto que me cercar das pessoas que já viviam ou estavam buscando o que eu queria viver, como que isso antecipou esse resultado na minha vida. Cara, é muito doido como que, se você olhar o seu peso na balança, é bem provável que ele seja a média das 5 pessoas com quem você mais anda. É louco você perceber que a sua conta bancária, ela é bem parecida com a média da conta bancária das 5 pessoas com quem você mais anda. A quantidade de palavrão que você fala é a média da quantidade de palavrão que a maioria das pessoas que você anda, as 5 pessoas que você mais anda,
falam o quanto que você se dedica a qualquer coisa. Está muito relacionado com o seu ambiente. Então, desde muito cedo, eu percebi que se eu quisesse mudar meus resultados, eu tinha que mudar o meu ambiente. E eu nunca poupei esforços, eu nunca poupei recursos, nunca poupei energia, nunca poupei dinheiro para trocar de mesa, para encontrar uma mesa que tinha as pessoas com quem eu queria andar. Eu acredito que tem duas formas de você tomar qualquer decisão, né? Existe o Vitor do presente, o Vitor do agora, e existe o Vitor do futuro. Quando eu tomo uma decisão baseada no que o Vitor de agora pensa, é uma decisão que vai me manter no agora. Mas se eu tenho uma clareza do futuro, eu tenho uma visão clara desse Vitor que venceu, esse Vitor que deu certo, esse Vitor que é para onde eu estou indo, e quando eu tomo uma decisão não baseada no que o Vitor de agora pensa, mas sim no que esse Vitor de daqui a 5 anos pensa, Vitor de daqui a 10 anos pensa, cada vez que eu tomo uma decisão baseada nesse cara do futuro que eu estou imaginando, que eu estou projetando, mais um passo eu dou em direção a criar esse cara. Então, cada uma das vezes que eu investi em um grupo, eu investi em um programa, às vezes fazendo um investimento extremamente desconfortável para mim, cada vez que eu dei um passo assim, eu estava criando esse meu futuro. Então, é por isso que eu não conheço ninguém no mundo que investe mais do que eu em grupos de mentoria, grupos de mastermind, porque é uma forma de, com velocidade, mudar de mesa, de forma muito intencional, de forma muito impactante e de forma muito definitiva. Faz sentido? Ainda bem que você me ensinou isso cedo também, né, Vitor? E eu aprendi esse caminho aí, cara. E é legal falar, você citou aqui o livro, um dos livros mais incríveis que eu já li, Força de Vontade Não Adianta. Força de Vontade não funciona. Não funciona. Tá vendo por que eu tinha pesquisado? Eu não sou tão bom com o nome de livro, não. Força de Vontade não funciona. E um exemplo disso que você trouxe é que as pessoas lá do seu grupo, né, do nosso grupo, do Mastermind, se tornaram muito mais próximas de mim e eu tive a oportunidade de pegar o conhecimento de vários deles e trazer para dentro do meu negócio. Vários deles trabalharam fazendo consultorias aqui com a gente e aceleraram em algum campo, em algum assunto específico que eles eram especialistas, líderes de mercado, que eles eram melhores do que eu. A gente trouxe esses caras para dentro para que a gente fizesse com que o portal e com que a minha mentoria fosse um lugar ainda muito melhor. E isso eu consegui replicar para dentro da minha mentoria. Hoje eu vejo as pessoas fazendo negócios juntos. Vitor, uma coisa importante, o dono de restaurante é um cara muito solitário. É um cara que não dá para ele atravessar a rua e perguntar para o concorrente o que o cara tá fazendo para estar com o bar lotado, com o restaurante lotado. E isso foi uma coisa que a gente conseguiu trazer para a minha mentoria. Os caras ligam uns para os outros e falam: ô Rafa, tô indo aí dar um pulo no seu restaurante para conhecer o seu restaurante melhor. Você pode me mostrar a sua cozinha, você pode me mostrar seu estoque. E as pessoas se veem como grandes amigos na minha mentoria. Então, não é difícil encontrar lá dentro pessoas que dobraram, triplicaram o faturamento, pessoas que tinham prejuízo e que passaram a lucrar muito. Eu já tive casos de pessoas que faturavam mais de R$1 milhão por mês e que não tinham nenhum controle sobre o estoque, sobre o que estava acontecendo ali no escritório deles, no back office, que a gente chama, nas finanças, e a gente conseguiu ajustar isso de forma a trazer mais felicidade para o dono do restaurante, porque o cara fica desesperado quando ele entende que ele não tem controle. Ele fala: Marani, mas eu não estou ganhando dinheiro, eu até faturo bem, mas não consigo ganhar dinheiro. E a gente vê que em todos os campos é a mesma coisa, né? A gente vê que em todos os empresários passam pelos mesmos problemas. Você já viu isso em outros lugares, Vitor? Total. E é muito comum a gente achar que o nosso desafio é só nosso, né? E o empreendedor, você falou, o dono de restaurante é muito solitário. Ah, é? Só o dono de restaurante, né? Na verdade, cara, todo o caminho pode ser bastante solitário. Todo cara que escolhe vencer, ele escolhe subir a montanha que só ele subiu. Então, todo cara que decide construir uma coisa diferente, cara, ele percebe que o trono, o prêmio ali, o pódio, é um lugar muito silencioso, muito quieto, muito solitário mesmo. E, cara, no Brasil, empreender já é um ato de extrema coragem, cara. Extrema coragem. Eu tenho muitos amigos que falaram: vamos abrir um bar, vamos abrir um restaurante. Mas eu tenho poucos amigos que abriram.
um bar, abrir um restaurante, percebe? Sim. Porque falar que vai abrir, todo mundo tem um familiar, tem um amigo que fala, porque eu vou montar, vou abrir meu café, vou abrir meu restaurante, vou abrir meu bar. Vai sim. E aí quando você vê a pessoa que faz, cara, não é porque ela é mais capaz, não é porque ela estudou mais, não é porque nem ela é mais dedicada, é porque ela tem um troço, cara, que o resto do mundo não tem. Eu não acredito, Marani, não sei a sua visão, mas eu não acredito que empreender é pra todo mundo, não. Não é. Tem gente, cara, que não é feito pra isso. Sacou? Tem amigo meu que é funcionário público e, cara, ele não consegue conceber uma vida de risco. Conceber o fato de que um mês ele pode arrebentar a boca do balão, pode ir muito bem, pode ter muito resultado, faturamento altíssimo, lucro altíssimo, mas que no outro mês ele pode sofrer um revés financeiro e ter que fechar as portas. O cara não tem tolerância a essa variação, não tem tolerância a esse risco. E ele precisa de um valor fixo ali por mês. É um valor de segurança, um valor de conformidade gigantesco. Agora, empreender, cara, já é desafiador pra caramba. Empreender no Brasil, cara, é bastante desafiador. E num mercado que, poxa, é delicado. Cara, vocês lidam com isso, né? Tem restaurante que fatura legal, mas quase não lucra. Eu conheço restaurante, cara, que infelizmente não foi pra frente. Não é porque não vendeu, não foi nem porque não lotou. É porque o cara, o gestor, o dono do restaurante falhou em entender coisas simples que você ensina também. Precificação, margem de contribuição. Cara, entender a suíte de produtos. Entender, ter um produto que tem uma margem menor porque atrai a pessoa para você poder ter uma lucratividade maior em algum outro produto que tem uma margem diferente. Cara, conceitos que são muito simples para quem é guiado por você, por exemplo, mas para o cara que escolhe ser amador, aqui pode falar palavrão, cara? Pode, lógico, pô. Para o cara que escolhe ser, desculpa o termo, tá? Gente, tem dono de restaurante que é dono de restaurante bunda suja. O cara é dono de restaurante, ele tem a coragem, ele tem, sabe, essa atitude de ir lá e fazer, mas ele não tem o mínimo de decência e competência de estudar. O mínimo, para não fazer besteira. E aí ele consegue algo que a minoria consegue, que é dar o primeiro passo de montar aquilo ali, mas infelizmente, quantos? Ô Marani, a cada 10 restaurantes que abrem, quantos fecham as portas em menos de 1 ano ou 2, cara? Você tem esse número? 5 restaurantes, 50% quebra. É uma loucura isso, né, Vitor? Às vezes a gente vê o cara... É uma tristeza. O cara investindo 50, 100, 200, 300, 1.500, 1 milhão de reais para montar um negócio. Em 2 anos o cara tá quebrado porque não se preparou para aquilo. Pensa comigo, Vitor. A gente, na nossa base, infelizmente, a gente não tem aula de finanças. Você falou de precificação. O segundo grande problema de todos os donos de restaurantes, de deliveries, de bares, de todos os negócios de alimentação é precificar. O cara não sabe precificar, ele olha para o vizinho, ele olha para o concorrente, ele olha para o cara que está lá do outro lado e fala, pô, esse cara botou uma pizza aqui a 40 reais, eu vou botar 35. E o preço ideal dele talvez seria 55, 60. E aí ele começa a pensar, mas se eu colocar 60 eu não vou vender. E aí ele começa a misturar os problemas, uma coisa tem nada a ver com a outra, né? Eu não posso precificar abaixo, eu não posso ter prejuízo porque eu não vou conseguir vender, né? Eu tenho que trabalhar outras áreas. Então, a gente não tem finanças, a gente não aprende a vender quando a gente está na escola. Então, se a gente não decidir tomar essa atitude de buscar conhecimento, de se juntar a pessoas que têm o sucesso na área que você tem, que é o que a gente faz no portal, que é o que a gente faz na nossa mentoria, a gente não consegue avançar. Falando em vendas, você é um dos vendedores mais incríveis que eu conheço. De onde vem esse conhecimento em vendas, Vitor? Eu vou falar de vendas, tá bom? Mas antes eu quero tratar esse ponto aqui. Você falou uma coisa muito importante, cara. Marani, o seu portal custa quanto por ano? R$ 2.497, Vitor. E a gente faz algumas condições... Você faz algumas promoções às vezes, é isso? Isso, é isso. Tá. E, cara, você falou que tem um dado estatístico que metade dos restaurantes fecham as portas. Metade, 50%. Metade. Em quanto tempo? 1 ou 2 anos? Até o segundo ano. 24 Até o meses. segundo ano. Isso. Olha que interessante. E aí você falou que as pessoas para abrir um restaurante investem quanto? 60 mil, às vezes 100 mil. É isso. Às vezes mais, né? Vou te dar uma ideia. Eu fiz só uma reforma no meu restaurante agora, há 2 meses atrás, e eu investi R$ 200 mil só na reforma. Só na reforma.
Mas é que você também tá num momento, né, ô Marani, de muita prosperidade, né? Você tá num momento de muito crescimento. Mas pra abrir um restaurante assim, tipo, qual é o valor normalmente? Então, alguma coisa... vamos pegar alguma coisa bem pequena hoje, Vitor. Não tô contando delivery em casa, tá? Mas uma coisa bem pequena, talvez entre 70 e 100 mil para ser alguma coisa... Não sai por menos de 50, né, amigo? De jeito nenhum, né? Não, de jeito nenhum. E aí, como que o cara que tem a ousadia suficiente, que tem a audácia suficiente de vencer todas as estatísticas, ao invés de ser empregado, ao invés de ser concursado público, ao invés de ouvir os parentes falando, não faz isso não, muito melhor ser empregado ou fazer concurso, o cara que já tem a coragem de criar um restaurante, consegue a grana para investir 50, 70 ou mais, 90 mil, sabendo das estatísticas, sabendo que ele tem 50% de chance de fechar as portas, de o sonho virar pesadelo e ter que virar para aquele primo lá, sanguessuga, e falar, você estava certo, eu falhei, eu quebrei, você estava certo. Como que o cara tá ok de investir isso, sabendo que ele tem 50% de chance de falhar, jogar uma moeda pro alto, jogar uma moeda. Se cair cara, ele venceu, se cair coroa, ele quebrou. E a família estava certa, ele devia não ter empreendido. Como que o cara vê esse quadro? Escolhe economizar 2.500, cara, para ter o tipo de ensinamento que vai tirar ele da estatística. Como ele consegue ser tão arrogante a ponto de acreditar que sozinho ele vai conseguir e que ele é bom o suficiente? Metade quebra, mas ele é o bonzão. É? Será que é? Ou será que não tem humildade suficiente de perceber que com um pequeno investimento a mais ele diminui muito o risco dele de vencer? Por quê? Porque lá no portal você traz esses temas, que são os temas que fazem as pessoas quebrarem. E que se eles não estiverem ali, não vai ser na escola, não vai ser na faculdade, nenhum outro lugar vai ensinar. Faz sentido o que eu tô falando, cara? Faz total sentido, Vitor. Eu vejo que isso ainda... A gente está quebrando isso ao longo do tempo, mas ainda é muito cultural mesmo. O dono de restaurante é um cara desconfiado e ele acha que o segredo do sucesso do restaurante é fazer uma boa comida e fazer um bom atendimento. E não tem nada a ver com isso. E não tem nada a ver com isso, né, cara? E, cara, vou te falar, esse podcast aqui que você faz, cara, você já tem milhares de alunos, caminhando agora para 3 mil alunos. Mas aqui no podcast, muito mais gente tem acesso. Então, eu entendo que esse espaço aqui é um espaço de você dar acesso, de você diminuir a barreira de entrada, de você educar, às vezes, quem não pode ou acredita que não pode pagar. O cara que não está no portal ainda, que às vezes está salgado para ele, às vezes ele está juntando dinheiro, ou às vezes ele não acredita tanto que você possa ajudar, ele ficou ouvindo aqui. Vai que um episódio faz ele virar a chave, né? Vai que um episódio faz ele comprar. E você tem o papel de ser o amigão deles. Sacou? Tá rindo? Ué, o Marani é maravilhoso. Eu imagino que tem um monte de gente falando bem aí de você e do seu podcast, mas que nunca se dignou a botar a mão no bolso e comprar o troço. Parcelado dá 200 e pouco, cara. Dá 200 e pouco. Cara, em um dia de trabalho ruim ele paga. Isso é. Sim ou não? Com certeza absoluta. E aí, já que você é o querido da galera e eu não tô nem aí, eu vou ser o malvado. Posso ser o malvado, então? Manda ver, cara. Pra pessoa certa, eu vou ser o bonzinho. Eles vão me agradecer depois. Mas pra quem tá com a mentalidade errada, eu vou ser o malvado. Pode até não gostar de mim, não tem problema não. Olha, gente. Você que tá ouvindo aqui, o Dono de Restaurante Cast, não se acomoda não. Não fica confortável aqui por causa do conteúdo que o Marani traz. Esse podcast aqui é gratuito e vai continuar sendo. Só que, cara, isso aqui são migalhas. Migalhas. Não tem aqueles restaurantes, ô Marani? Eu não sei se a prática é mais comum agora nesse novo normal, mas eu lembro disso, cara. Tinha restaurante, eu sou do Rio de Janeiro, né? Sou nascido e criado na Tijuca. E eu lembro que tinha restaurante que fazia lá umas iscas de frango, cara. Sabe aquela isca de frango? E aí eles espetavam um palitinho ali, e aí o cara ia na porta, ficava uma menina ali com o uniforme do restaurante na porta, com a isca de frango. E aí quem passava podia pegar a isca de frango de graça, comer. Gostoso, hein? E aí ela dava a isca de frango para, sei lá, 10, 20 pessoas, 100 pessoas, na esperança de uma dessas 100 voltar e entrar no restaurante e almoçar ali. Faz sentido? Faz. Quer dizer, eu já vi isso, né, cara? Isso aí é a amostra grátis, né? E assim, eu acho isso muito, muito mágico, porque
Agora, no novo normal, acho que não pode, né? Ter isca de frango tão pertinho do outro, né? Mas os mercados não fazem isso. Você prova um queijo e aí você pode comprar o queijo inteiro. Pessoal do Dono de Restaurante Cast, o Marani tá fazendo exatamente isso, cara. Exatamente isso. Se no seu restaurante você der um pedacinho e tal, o cara que volta, ele não é o bobão que voltou. Ele é o inteligente que entendeu que a comida que você está oferecendo faz sentido. Da mesma forma aqui no Dono de Restaurante Cast, ele tá dando um pedacinho de queijo. Os 3 mil lá que compraram não são os bobos que caíram na lábia dele. São os inteligentes, pô. Que percebem que 2.500, sei lá, ou com a promoção lá, aquilo ali, esse investimento é pouco, perto de tudo que pode trazer. E aí tem uns bobões aí que não vão entrar no restaurante e ficam pegando, me vê mais um pedacinho. Me vê mais um pedacinho do frango. Deixa eu pegar mais um. Posso levar um pra minha esposa? E não entram no restaurante para provar. Sendo que, no restaurante não tem só isca de frango, tem um verdadeiro banquete ali. Pegou? E eu tô falando isso assim, cara. A gente combinou alguma coisa disso, Marani? Claro que não, cara. Eu tô falando o que eu tô sentindo de falar. Olha aquele fundo ali. Tem uma luz ali. Olha o fone que ele tá usando. Olha o microfone que o Marani tá usando. Tudo isso custa dinheiro, cara. O Dono de Restaurante Cast, ele é de graça. Mas ele é de graça para você que tá ouvindo. Eu tô dando meu tempo aqui para gravar. O Marani tá dando o tempo dele. E tem equipamento, e tem um time. Antes de gravar, eu e o Marani, tava aqui o colaborador dele, o Will. Da mesma forma que no seu restaurante, para fazer a comida ali, que alguém pode não valorizar, tem um time trabalhando, tem o seu sacrifício. É vergonhoso você olhar isso aqui como algo que pode ajudar e, se tem capacidade financeira de dar espaço, cara, escolher guardar os 2.500. Se você faz esse investimento, nem sei se a turma está aberta ou não, cara, se não voltar e você perder tudo, perdeu pouco, cara. Mas e se voltar e voltar muito multiplicado? E se o que você vai aprender lá for a diferença entre você vencer o seu restaurante ou participar das estatísticas de 50% que quebra? Saiu barato demais de 2.500, né? Nada é caro ou barato. Caro e barato é relativo, pô. E eu acho que para quem tem restaurante, ficar de fora do portal, dono de restaurante, é muito caro e perigoso. Você perguntou de vendas, né? Acho que ao invés de falar da minha visão de vendas, eu prefiro vender aqui o portal, então. Como é que eles fazem, Marani, para se inscrever, cara? donosderestaurantes.com e lá tem toda a explicação, mandando um direct também aqui pra gente, lá no Donos de Restaurantes, no Instagram. A gente tem aqui um time que vai bater um papo com ele, vai entender qual é o momento, vai entender se o portal realmente pode ajudar ou se esse empresário quer dar um passo maior e já quer entrar direto na mentoria para falar comigo, para ter o meu olhar dentro do negócio dele. E então é muito simples, é só sinalizar aqui pra gente que eles querem um lugar mais próspero para empreender, que a gente ajuda a chegar lá, né? E só para fazer a última implicância aqui com quem tá em cima do muro, porque assim, eu respeito o cara que diz sim e entra. E eu respeito também e admiro o cara que diz não e fala: eu não quero, conteúdo do Marani, não me identifico, não gosto dele, não vou. Eu entendo. Ou seja, eu respeito o cara que prova a isca de frango ali na porta do restaurante, gosta e entra. Eu respeito também o cara que prova o frango e fala: não gosto do tempero, ou não gostei do jeito que fez, e vai embora. Agora, uma pessoa que fica na porta comendo a isca de frango, uma atrás da outra, e nem entra nem vai embora, cara, eu não sei o que você está fazendo. Você está ouvindo vários episódios aqui do Dono do Restaurante e não percebeu ainda que o troço é para você ou não é para você. O Marani nunca vai falar assim com você, mas eu não preciso ser fofinho, não. Então repensa aí, se já tá na hora de ou entrar ou sair. Mas não fica na porta comendo a isquinha de frango do Marani sem decidir, porque a vida do Marani tá ganha, gente. Mas talvez a sua, o ponto de virada seja escolher fazer diferente. Faz sentido? Peguei pesado demais com eles, Marani, me fala aí. Foi com carinho, vai. Ô louco, cara, agora eu acho que vamos bater 4.000 donos de restaurantes lá dentro da plataforma, né, cara? E vamos fazer esse mercado não sofrer tanto como ele sofre, né? E galera, vou falar uma coisa, cara. Eu não tô falando isso porque eu sou amigo pessoal do Marani, não. Eu sou amigo pessoal do Marani.
E eu não sou sócio do portal, não. Acho que podia ser, hein, Marani? Eu não sou sócio do portal, não. Gente, eu falo isso por você que tá ouvindo, tá? O Marani falou do meu evento, que foi nesse final de semana. Ele teve um evento terça e quarta, pra galera que já faz muitos milhões. Depois teve um outro evento sexta, sábado e domingo. E o Marani palestrou em ambos os casos. E eu pude ver um vídeo lá. Eu pude ver um vídeo de uma história de um dono de restaurante. Então eu tô falando isso não por causa do Marani, que, de novo, já tá com a vida ganha. Eu tô falando isso por causa de você que tá ouvindo esse dono de restaurante cash aqui, se perguntando se tem um caminho, se tem uma saída, se realmente dá pé, se dá pra você. E cara, eu não conheço você. Eu não sei se o restaurante vai dar certo ou não. Mas eu acredito que não tem nenhuma chance de você ir melhor fora do portal do que dentro. E pra estar dentro só custa dinheiro. Eu convido você, sim, a experimentar e vir do lado de dentro. Marani, não era a ideia do nosso podcast aqui, né? Mas eu tô me sentindo particularmente tocado e movido a fazer isso. O Marani não me pediu pra fazer isso, não era isso combinado. Mas, cara, a minha vida mudou lá atrás quando eu disse sim. Não pra alguém que tava me vendendo, mas pra mim mesmo. E aí eu comprei algo que foi extremamente caro pra mim na época, mas que hoje, tudo de bom que eu tenho na minha vida e no meu negócio, eu consigo voltar lá atrás e dizer que nasceu naquele dia que eu disse sim. Então, se esse episódio for algo que faça com que você, que está na dúvida ou em cima do muro, diga sim, para mim já está valendo e vale muito mais do que contar minha história ou qualquer coisa assim. Faz sentido, amigo? Cara, eu tinha uma pergunta aqui, né? Era lá na frente, era assim, ó. Muita gente que tá ouvindo esse podcast pode estar passando por um momento difícil. Qual que é o seu conselho? O conselho tá dado, né, cara? Tá dado, tá dado. Procura ajuda de quem já passou por isso, paga o que tiver que pagar. Não quer dizer que pagando tá resolvido ou que você vai vencer, mas é a melhor chance que você tem. É, sem dúvida nenhuma. E isso foi uma coisa que você contou, né? Você fez lá atrás, no momento em que você não tinha nem... Vitor, eu fiz uma pergunta para uma pessoa no seu evento, né? Por que que ela ainda não tinha decidido dar um passo a mais? E por que que ela ainda não estava dentro? E aí ela fez uma conta louca na cabeça dela, que não tinha o menor fundamento para mim. Ela falou alguma coisa como se fosse assim, ó. Quando eu faturar, sei lá, vou falar um número aqui, tá? Quando eu faturar 500 mil reais... aí sim eu dou um passo a mais. Aí eu entro pro programa do Vitor. Porque aí eu falei, mas espera aí. Lá atrás, quando você já deu um passo, porque ele já é seu cliente. Eu falei, quando você deu o primeiro passo, você não tinha um conforto financeiro. Eu me lembro muito bem, porque a gente estava na mentoria juntos. Você deu um passo apertado e eu vejo, não sei se acontece lá na mentoria, mas os meus alunos, eu já tive aluno que vendeu bicicleta para entrar no portal, eu já tive aluno que vendeu caixinha de som para entrar no portal, aluno que pegou dinheiro emprestado para entrar no portal. Eu nem incentivo nada disso, tá? Eu acho que a pessoa tem que entrar ali dentro da condição dela e tá tudo bem. A pessoa que não pode entrar ainda, ela vai fazer um esforço logo ali na frente e vai conseguir entrar. Mas, se ela esperar o momento ideal e ter dinheiro sobrando, possivelmente ela nunca vai chegar lá, porque o motivo pelo qual ela não tem o dinheiro sobrando é porque ela não está fazendo as coisas certas, né, cara? Sim, exatamente. É muito louco. E aí entra num loop eterno, entra num espaço de que a pessoa fica criando um depois eterno que não chega nunca. Faz sentido? E postergar a vitória. E isso é o mais triste, postergar a vitória. E a vida é curta, né, cara? A vida é muito curta. A gente vai... Você tem uma frase, né? Você costuma dizer isso. A gente está em 2022 nessa gravação aqui. E mais precisamente em abril. Cara, vai chegar maio, vai chegar junho, vai chegar julho. Eu vou estar com os meus restaurantes. Vou continuar trabalhando para que os restaurantes continuem lotados e dando muita grana. O cara que está do lado de lá e que às vezes ainda não deu espaço para o portal, ele vai passar pelos mesmos meses. Talvez ele podia ter resultados muito melhores e muito mais rápidos, né? Mas ele fica esperando alguma mensagem divina, alguma coisa. Lá é um ano. É um ano, né? Tipo, tem gente que tá 2, 3, né? Mas a pessoa paga uma anuidade, né?
Exato. Cara, esse próximo ano vai acontecer de qualquer jeito. E não acredito que seja possível a pessoa ir melhor fora do que dentro. Essa é a distinção, é isso que tem que pensar. Mas é óbvio que a gente é feito para resistir, né? A gente é feito... Cara, o cérebro humano, ele não é desenhado para vencer, ele não é desenhado para ter sucesso. Ele é desenhado para quê? Para sobreviver. E a melhor forma de sobreviver é ficar fazendo o que você tá fazendo igual. Mas se for assim, então nem abre o restaurante, né? Fica em casa, pô. Então, o cérebro fica falando, é perigoso, não vai, faz mal. Porque ele tem medo, você vai fazer uma coisa nova, o negócio pode explodir, sei lá. Pode, sei lá, é perigoso pisar num lugar que você não pisou. A gente é programado biologicamente para cuidar disso. Então, dar um passo desse, às vezes, é um passo de fé mesmo. Dar um passo desse pode ser algo muito radical, para algumas pessoas, inclusive. Então, você falou, tem gente que vende material, mas vende, sei lá, algo físico para fazer esse investimento. E eu também não encorajo que entre nos meus programas. E, gente, os programas que eu vendo não são 2.500 igual a Maranhão, não. Tem programas de 20 mil reais, 40 mil reais, 100 mil reais por ano. E eu não encorajo que ninguém se desfaça de bem físico ou que desse passo para fazer esse investimento tem que se desfazer não só de bem físico, mas, sei lá, pegar algum tipo de empréstimo ou tomar uma decisão que vai atrapalhar o fluxo de caixa pessoal da empresa. Mas eu tô falando aqui com a galera que pode pagar os 2.500 lá, parcela 12 de 200 e pouco. Cara, eu entendo e respeito quem não pode comprar e eu já estive nesse espaço em que eu não podia comprar. Mas eu não tenho muita facilidade para entender quem pode dar o passo, precisa, claramente vai aprender, vai crescer, vai evoluir, vai tirar valor e por algum motivo esquisito de limitação e crença esquisita escolhe se manter no risco de fechar o restaurante, fazer parte da estatística e seguir vivendo uma vida medíocre. A mensagem foi dada aí do outro lado, aí, então, hein, Vitor? Quem está escutando esse podcast agora tem certeza que de alguma forma entendeu o que a gente quis dizer aqui, essa mensagem que a gente quis transmitir. Como eu te falei, a gente vai bater aí os 4.000 membros do portal Donos de Restaurantes em breve. E é só o começo. Eu acredito. É só o começo de tudo. Vitor, a gente já vai caminhando aqui já para o final. Mas cara, eu tô muito inspirado, o Marani. Lá atrás, quando você vendeu 3, você pensou em desistir. Olha isso. E eu não deixei. Eu não deixei. É o mesmo Vitor não deixando quem tá ouvindo ficar de fora. E, de novo, eu não ganho nada. Se o Marani faz ou não o portal, ou se ele ia fazer ou não lá atrás, eu não ganho nada se quem tá ouvindo aqui vai ou não dar espaço. Mas o mundo ganha muito quando os restaurantes não fecham. Eu sou da Tijuca, né? E eu lembro que na Marquês de Valença ali, tem um restaurante muito conhecido, o La Mole. E em frente tinha um outro restaurante muito conhecido também lá, o Rincão Gaúcho. Eu lembro que comemorei aniversário meu lá, com família. Eu lembro que teve um final de ano que eu passei lá. E eu lembro também que o Rincão Gaúcho fechou, cara. Fechou. Eu não sei o que aconteceu, se foi questão familiar, eu não sei o que foi. Às vezes a pessoa só pensa nela, né? Se o restaurante dela vai dar certo ou não. O que ela não pensa é que se o restaurante dela dar errado, cara, todas as possibilidades de criação de novas memórias vão embora. Eu nunca mais vou poder voltar lá. Eu lembro que eu já dancei com a minha avó lá. E lá não existe mais. E nem a minha avó também. Cara, eu acho que se você tem um restaurante, você tem uma responsabilidade com o mundo também. Para criar esse espaço, esse ambiente, para essas memórias se criarem e que fique então um legado, né? O La Mole, que fica do outro lado da rua, esse nunca fechou. Pelo contrário, cresceu, abriu outras lojas e, cara, hoje é uma marca, salvo engano, conhecida nacionalmente, eu não sei, mas no Rio é muito conhecida. E eu lembro de cada uma das vezes que eu ia lá e comia o couvert com a minha avó. Eu acho que restaurante é muito mais do que a comida, são as lembranças e o trabalho, o papel que vocês desempenham é fundamental no Brasil. Então, quando eu falo isso aí, não é para edificar o negócio do Marani. Quando eu falei lá atrás para ele não desistir quando tinham 3 pessoas, não é pelo Marani. De novo, ele tá bem. É por você aí, no seu restaurante, e pelas pessoas que vão ter a honra de frequentar o seu espaço, o seu lugar. Faz sentido, meu amigo? Faz total sentido, cara. Eu escutei uma vez do Miguel, que tá lá com a gente,
no Mastermind, se tornou um grande amigo. Ele falou: Marani, daqui a 10, 20, 30 anos eu vou estar no meu mercado. Eu vou estar firme no meu mercado. É uma decisão que a gente toma, né, Vitor, de olhar para o longo prazo, de pensar que no segmento de restaurantes ainda tem uma coisa a mais, né? O segmento de restaurantes é um dos que mais emprega no Brasil. Eu disse aqui que eu tenho mais de 70 colaboradores. Quando a gente teve esse problema do Covid, cara, não era só sobre mim, sobre a minha família, eram sobre os meus colaboradores. Eu precisava proteger essas pessoas, o gás, a conta de água, de luz, de tudo que eles pagam é com a grana que eles recebem no restaurante, cara. Então, tem uma responsabilidade muito grande. Eu chamo os meus clientes de líderes, porque é o que eu acredito que eles são de verdade. A gente é responsável por essas pessoas. Então, essa decisão que as pessoas têm de seguir com a gente vai muito mais além do que somente ajudar o empresário, né? Seria até uma decisão de egoísmo o cara pensar só nele. Quando a gente fala aí de família, quando a gente fala de colaboradores, quando a gente fala dos clientes que têm memórias afetivas, como você trouxe aí do Rincão Gaúcho, como você trouxe do La Mole, que sim, é conhecido nacionalmente, é um restaurante de muito renome e as pessoas lembram das vezes. Vitor, eu escuto aqui muitas vezes o restaurante familiar que eu administro, tem 42 anos, meu pai fundou. As pessoas me falam assim, eu fiz uma campanha quando eu fui fazer a reforma, saca essa, eu fiz uma campanha dizendo que a Terraço ia fechar. E realmente ela fechou, mas ela só fechou para a reforma. E eu recebi mais de 300 mensagens dizendo: meu primeiro copo de cerveja foi na Terraço, eu fui pedida em casamento na Terraço, meu primeiro beijo foi na Terraço, pelo amor de Deus, não fechem a pizzaria. E eu fui lendo cada um daqueles comentários para o meu pai, porque eu sabia que para ele era muito importante, e ele transbordou de alegria de ver aquilo, porque era um momento em que a gente estava fazendo uma transição familiar aqui, meu pai estava saindo, meu pai até esse momento ele ainda tinha uma função fixa no restaurante, agora não tem mais, mas para ele foi muito importante ver tudo o que ele construiu lá atrás e que eu só estou aqui do outro lado multiplicando o sucesso que ele alcançou, as pessoas que ele fez feliz no restaurante dele. Então realmente é muito além do bolso do empresário, tem uma história grande dentro dos negócios de alimentação, né? Incrível, cara. É exatamente isso. Fenomenal, cara. Cara, tô muito feliz de ter você aqui no Donos de Restaurantes Cast. Realmente você atrapalhou totalmente meu script aqui, porque eu tinha outras perguntas, mas eu adorei. Foi legal, como você disse nesses 64 episódios, ninguém tinha falado nada parecido. E esse script aqui vai ficar para uma outra oportunidade, porque a gente já está caminhando aqui para o final. Queria que você deixasse, em primeiro lugar, as pessoas precisam te conhecer um pouco mais. Aonde eles te encontram no Instagram? Eu tô lá no @VictorDamasio_oficial. @VictorDamasio_oficial. E até o presente momento, sou eu que vejo meu inbox. Então, se você tirar um print aqui desse episódio e marcar lá o Marani, @dono de restaurante, se me marcar, @VictorDamasio_oficial, ou me mandar uma mensagem no direct, vai pra mim. Eu vou adorar saber se, de alguma forma, você tomou a sua decisão de encarar de forma diferente o seu negócio e a sua busca por informação. Se alguma coisa que eu falei ajudou, e se não ajudou também, fica à vontade também pra me escrever. Mas eu tô lá, no @VictorDamasio_oficial, e eu ajudo a galera que vende cursos online, as pessoas que vendem mentorias nas suas áreas. Legal demais, Vitor. Então, eu sei que você já deixou muita mensagem, mas deixa uma mensagem final aí, então, para todo mundo que acompanhou esse episódio. Tá bom. Minha mensagem final é que a vida é curta demais para você não ser tudo que você veio ser nessa terra. Então, aproveita o tempo que a gente ainda tem e faz valer. Eu adoro essa mensagem que você
tem e traz para o mundo. Vitor, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, obrigado pelas palavras, pela sua participação. Eu estava realmente louco que chegasse o dia desse episódio. Que bom que chegou e eu curti demais fazer aqui. Muito obrigado. Que bom, meu amigo. Foi um prazer estar aqui com você. Grato pelo convite. E para você que ficou até o final, eu te vejo lá no portal Donos de Restaurantes e eu te vejo no topo. Valeu, galera. Tchau, tchau.